Vamos falar aqui acerca Vamos ver aqui sobre a imaterialidade de Deus e a imensidão divina. Né? Essa questão aí sobre a imaterialidade de Deus. Tem algum texto, professor, que fala sobre a imaterialidade de Deus? Claro que existe. Né? Necessariamente, Caio, Deus tem que ser imaterial. Necessariamente. Veja como a Bíblia é clara. O que é que diz lá em João capítulo 4, verso 24? Deus é espírito, né? Que Deus é espírito. Isso é maravilhoso. Porque um espírito, literalmente, ele não tem matéria e nem tampouco pode estar limitado ao espaço. Por isso que... Pois não, meu amor? Obrigado. Quer acompanhar? Peraí, Vicário. Deixa eu botar até um pouco aqui para eu não chutar. A imaterialidade divina, a imaterialidade de Deus é necessária. Porque, veja só, como é que eu ia tratar que Deus tem toda a sabedoria se Deus possuísse um corpo, uma cabeça? Não poderia ter toda a sabedoria, porque Deus ia ser material. E por ser material, ele seria totalmente limitado. Mas o contexto de João 4, 24, o que é que ele diz? Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Logo por aí, nessa questão intercambiável, a imaterialidade divina, a gente vê a imensidão divina. Ora, para que Deus seja imenso, que ele não tenha tamanho da qual se pode medir, o que é que nós temos por ideia? Ele necessariamente tem que ser o quê? Eterno. Não, eterno. Mas ele necessariamente tem que ser o quê? Imaterial. Ele tem que ser espírito. Por isso que nós observamos dentro do cânon sagrado essa questão da imaterialidade de Deus. Deus não pode ser palpável com as nossas mãos. Porque se ele fosse palpável, Deus estava limitado ao tempo e ao espaço. Deus, literalmente, ele é o quê? Atemporal. Por isso que ele é imaterial. Veja como as coisas estão concatenadas. Para que Deus possa ser eterno, ele tem que ser imaterial. Veja, é algo interessante. Veja, antes da criação do mundo, Jesus existia. Sim ou não? Lógico. Thomas Godwin vai falar isso sobre quando Jesus encarna, os céus e a terra se beijaram, porque Jesus passa a ter um corpo físico. Por isso que a gente vai tratar lá na frente da Trindade a questão da união hipostática. Jesus não perde a sua divindade, nem tampouco ela se mistura com a sua humanidade. Mas a imaterialidade de Deus é tão necessária, por isso que Deus ele não pode ter representação física, material. E, meu amigo, Caio, isso é totalmente bíblico e filosoficamente compatível. Porque se Deus fosse representado por coisas materiais, né, se ele tivesse essa representação material, ia ter um problema da gente entender essa imensidão de Deus. Por isso que é proibido não fazer imagem e escultura literalmente de Deus, nem que há no céu, nem na terra, para o representá-lo. Veja, e as coisas que nós aprendemos acerca de Deus, nós aprendemos ela por analogia para entender essa imaterialidade de Deus. Não ouviste vós, Isaías 40, 28, que o Senhor nem se cansa, nem se fadiga. Veja, são expressões, como é que um ser material, né, no sentido vivo, como é que ele não poderia nem se cansar, nem se fadigar? Porque as coisas que se fadigam é porque, literalmente, elas têm matéria. Se Deus tivesse matéria, Deus não poderia ser nem perfeito, nem tampouco ser pura realidade. Por isso que Deus é necessariamente imaterial. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente vê isso, nós entendemos essas questões dos atributos de Deus de forma bem clara e de forma objetiva. Além da imaterialidade de Deus, isso é fantástico.
né? A gente vai ver por quê. Existe a imensidão divina. Veja, Deus não é somente imaterial, Deus também é imenso. Deus não tem tamanho. O que é que diz Isaías 40? Uma analogia. Diz que Deus, veja, a grandeza de Deus é tão violenta que ele consegue pesar todas as nações com balança de precisão. Veja, o que é que diz a expressão do Salmo, não é? A expressão do Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde o nascente do sol até o acaso. Ele se inclina para ver como estão os céus e a terra. Ele levanta o povo do pó e do monturo necessitado para o fazer assentar à mesa dos príncipes, mesmo os príncipes do seu povo. Lá em 1 Crônicas 29, 5, Davi diz o seguinte: Tua és, Senhor, a magnificência, a honra, o poder e a majestade. Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltaste acima de todas as nações e a sua glória está nos céus. Quem é semelhante ao nosso Deus que habita nas alturas? Por isso que Davi trata essas questões da imensidão de Deus. Para Deus ser imenso, para Deus ser tão grande, nessa concepção que não posso ter, que o possa medir, necessariamente Deus tem que ser imaterial, Deus tem que ser espírito. Alguma pergunta? Ô, professor, eu fiquei curioso em relação àquele texto de, se não me engano, é em Salmos. Acho que tem não, só me lembro da referência do texto, que é quando fala que o Senhor fala que não habita em tempo feito por mãos de homens. Acho que pode Sim, ser. por isso que ele é imaterial. Se encaixa muito bem nessa questão da imaterialidade da sua dimensão e imensidão divina, né? Nesse caso. Não que ele o tempo negue, não é para. Diga. Não que ele não negue o culto, mas a descrição cabe nesse sentido, né? De Deus não habita em tempo feito por mãos de homens, mas é mais ou menos nesse sentido que corre o texto, né? E também isso combate a questão da idolatria, porque os idólatras, não os fiéis do Antigo Testamento, acreditavam que Deus, por exemplo, o zigurate, você sabe o que é isso, né? Mais ou menos. O zigurate é a Torre de Babel. Sim. Aqui no México, né, nos Incas, eles tinham isso. Era um lugar da onde o Deus deles iam para ali, literalmente, naquela questão do culto. E tinha aquele ponto de contato entre o homem e Deus para a exaltação, literalmente, do homem, não das divindades. E aquele encontro ali, literalmente, é para mostrar a imensidão de Deus, o juízo em relação da Torre de Babel. É para mostrar a imensidão de Deus, porque a ideia deles é que Deus morava no céu, literalmente, e que eles estavam tentando serem semelhantes a Deus. E isso é impossível. Por isso que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus está em todo lugar. Por isso que o texto de algo que é o fulcro, né, teorético, teológico, lá em João 4:24, a mulher samaritana diz o quê? A salvação vem dos judeus, mas os nossos pais disseram que era para a gente adorar no Monte Gerizim, que é onde Moisés declara as bênçãos e as maldições de Deuteronômio 28. Aí Jesus disse não, a adoração nem lá, nem em Jerusalém, porque também tinha o templo, que é a teologia do templo do Geopeler. Ele fala muito bem sobre isso, sobre essas questões da teologia do segundo templo. Não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, a imensidão de Deus é tão necessária na questão da liturgia, porque eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer ambiência. Eu estou prestando um culto a Deus e Deus está presente ali devido à sua imaterialidade e à sua imensidão. Por isso, é claro, não podemos fazer imagem de escultura acerca de Deus. Primeiro, porque ele é material, não tem forma. E segundo, eu fazendo isso, eu estou limitando as questões físicas e materiais. Por isso que não existe essa sacralização de ambientalização, como as pessoas fazem. Não, hoje nós vamos estar aqui para sentir a presença de Deus. A liturgia cultica, ela parte do pressuposto que ela é onde eu estou. A minha vida é uma vida litúrgica.
Porque a partir do momento, quando eu digo que Deus está naquele templo, eu estou limitando Deus. E isso pode causar problemas de adoração, como aconteceu no Antigo Testamento. Eu faço o que eu quero durante a semana, adoro o Deus Baal, e chego lá no culto, dia de sábado, na liturgia oficial, nas festas cerimoniais veterotestamentárias, e faço o que eu quero, não. Deus é imaterial e Deus também é imenso. E Deus está em todo lugar. Veja as representações lá de 2 Reis, capítulo 6. Lembra de Eliseu e Geazi? Geazi, ele desce do monte para pegar. Quando ele chega lá embaixo, qual o problema que ele encontra? Quem, Geazi? Sim, ele vai pegar água. O rei da Síria chega lá para matar Eliseu, porque disseram a ele que toda vez que ele tenta invadir Israel, Eliseu vai lá e revela onde é que vai acontecer, e ele perde a guerra. Ah, sim, que ele prevê as batalhas. Que ele prevê as batalhas. E o que é que acontece? Quando ele chega lá, tá lá embaixo, Geazi parece que vê um monte de fantasma. Quando Geazi sobe e diz a Eliseu, Eliseu bota a mão no olho dele, ora, pede para que Deus abra os olhos dele. Quando ele olha para cima, ele vê um exército poderoso. Que Deus estava lá com o pessoal da Síria e com Eliseu também mostrando isso. Por isso que é esta ideia da imensidão de Deus, desse poder, literalmente de Deus, dessa imaterialidade divina. Posso continuar, amado? Deu para entender aí, Caio? Deu. Eu tinha uma dúvida em relação a essa questão da imaterialidade, em relação, por exemplo, mas sabe que Deus é espírito. Eu estava pensando, eu estava brevemente assim, pensando um pouco sobre o gnosticismo, assim, essa questão da imaterialidade de Deus, Deus é espírito. Como a Igreja Apostólica, nessa disputa, como a Igreja Apostólica ela tentou defender essa questão da imaterialidade, mas ao mesmo tempo defendendo que Cristo veio em carne. Como foi essa questão, professor? Essa questão assim? A gente vê essa resposta no Evangelho. E mais na frente, através da união hipostática. Por isso, é onde vem o título Theotokos. Ciro de Jerusalém é um dos defensores disso, né? Theodokos, perdão. Porque, nesse sentido, os gnósticos, por tabela, veja, eles negavam que Cristo era material, ser humano, por a matéria ser estritamente ruim. E, a partir disso, eles também negavam o quê? Que Jesus tinha nascido de uma mulher. Veja, né? Eles vêm nessa questão. Aí, por causa disso, o Theodokos dizer que Maria é mãe de Deus, no sentido de Cristo, né? Nesse sentido, está certo. Não é errado chamar Maria mãe de Deus. Errado é atribuir algum poder a ela. Ela faz parte também da questão redentiva, nesse sentido histórico, como todas as pessoas que está positivado lá na genealogia de Jesus, a partir da genealogia de Abraão e a partir da genealogia de Davi. Ela é partícipe. Nesse sentido, é uma profecia cumprida, diz Isaías capítulo 7, verso 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa é a ideia, né, inicial dessa questão. E a questão dessa materialidade, João vai combater. Quem combate isso claramente é João. Sim. João combate não somente isso, mas também os mandeus. Você já ouviu falar dos mandeus? Não, mandeus não. Mandeus é uma seita gnóstica que acreditava que João Batista era o Messias. Está lá no livro de Cristologia do Novo Testamento, do Oscar Kuhlmann, e Heresias de Alistair McGrath. Essa questão da imaterialidade de Deus, quando Jesus ele nasce em carne, né, nesse sentido, o título Theodokos, a questão do credo apostólico também é um combate direto também, Caio, a questão do gnosticismo. Você sabe o credo apostólico, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os gnósticos também acreditavam até certo ponto nisso. Creio em Jesus, seu único filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aí começa. Nasceu da Virgem Maria, padeceu na mão de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. E subiu aos céus, de onde virá. E subiu aos céus, onde está a destra de Deus Todo-Poderoso, que irá vir julgar tanto os vivos e os mortos. Essa é a ideia do corpo de Cristo, nessa situação em relação a combater o gnosticismo. 1 João também
No João vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verso 18, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele está combatendo o gnosticismo. Ele vai dizer que Cristo também, existe a pré-existência de Cristo, como Gordon Fee vai falar no livro Cristologia do Apóstolo Paulo, ou também Jesus Cristo é o Senhor. Essa ideia, né, que ele vai dizer, né, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pronto. Ele vai dizer que ele também é o agente da criação. E depois ele mostra a história na narrativa em concórdia com Deus do Antigo Testamento. Por isso que ele vai dizer que Jesus é luz, porque lá no Salmo 27 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. E também em relação àquilo que os rabinos diziam, lá de Gênesis, capítulo 1, verso 4, que diz que é a primeira vez que Deus falou, e disse Deus, haja luz e houve luz. Essa questão do haja luz e houve luz, literalmente está ligada à questão do título de Deus no Antigo Testamento, que Jesus também possui. Caio, rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui à minha esposa aqui. Espera aí, é rápido. Você vai ter a manta.